Um carro tipo assim, bombástico. Tô falando do Fiat Tipo, o carro que chegou com pinta de importado nos anos 90, mas virou fumaça no mercado de usados. O que de fato aconteceu? Vou contar pra você essa história na sessão Nostalgia que está começando agora. Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Lembrando também que este vídeo é um oferecimento de Yellow Plate Assessoria. Você tem um carro com placa amarela, não sabe mais o que fazer para regularizar esse carro? Já ouviu promessas milagrosas de despachantes de procedência duvidosa? Pelo amor de Deus, entre em contato com o Lucas Souza da Yellow Plate Assessoria, que vai resolver o seu problema. Só ano passado, por exemplo, já foram mais de 24 carros entregues com a documentação resolvida. Um abraço, meu amigo Lucas. Se você tem um carro placa amarela, não perca mais tempo com estelionatários. Entre em contato com o Lucas Souza da Yellow Plate Assessoria. Olha só, o que pouca gente sabe é que quando o Fiat Tipo estava ali no auge aqui no Brasil, ele estava saindo de linha na Europa. O modelo foi lançado na Itália em junho de 1988 para substituir o antigo Fiat Ritmo. Chegou no Brasil somente em setembro de 1993, ainda importado da Itália. Os modelos a virem para o Brasil já contavam com a restilização feita em 1993. Lá na Itália, o Tipo saiu de linha em 95, quando foi substituído pelo Fiat Brava, que aqui no Brasil começou a ser vendido só em 1999. Com a abertura comercial de 1990, os brasileiros tiveram acesso a modelos importados que não viam há muito tempo. E com isso, as montadoras, que também não são bobas nem nada, começaram a trazer por conta própria seus modelos vendidos lá fora, que naturalmente, em sua grande maioria, eram mais avançados tecnologicamente do que os carros vendidos aqui. O Tipo chegou inicialmente, em 93, somente na carroceria de 3 portas. Eu digo 3 portas, na verdade são 2 portas, mas a tampa do porta-malas conta, Sendo assim, a de 5 portas, mas ali com 4 portas laterais, chegou logo depois, mas no começo das vendas, somente a versão de 2 portas era oferecida por aqui. O carro era vendido na versão única 1.6 IE e trazia vidros e travas elétricas, direção com ajuste de altura e assistência hidráulica e opcionais como ar-condicionado, banco do motorista com ajuste de altura e lombar, além também do teto solar. O motor 1.6 com bloco de ferro fundido tipo Closed Deck tinha cabeçote em alumínio com comando de válvulas único e acionamento por correia de sincronismo. Rendia 82 cavalos de potência e com foco em eficiência chegava a atingir 14 km por litro em circuitos rodoviários. O Tipo tinha alguns recursos tecnológicos diferenciados que eram realmente muito bem pensados, como por exemplo, ele vinha com uma chave reserva conhecida, entre aspas, como chave de manobrista. Essa chave ligava o carro, mas não abria o porta-luvas e também não abria o porta-malas, É realmente a famosa chave do manobrista. E também o banco do passageiro com memória de regulagem. Por exemplo, no caso do Tipo com 2 portas laterais, quando ia embarcar alguém atrás, a pessoa tinha que rebater o banco ou empurrar, correr o banco para frente, ele tinha uma memória de posição que voltava ao encosto para a posição original também. São 2 recursos que o Tipo trouxe que não eram coisas comuns de se ver por aqui em carros nacionais, mas é claro, nessa época o Tipo ainda era importado. E por ser importado, ele trazia também características que eram obrigatórias lá fora, mas aqui não, mas mesmo assim ele já trazia, como por exemplo, o sistema de iluminação externo, de acordo com as normas europeias, ou seja, faróis com ajuste manual de altura pela carga de passageiros ou bagagem, repetidores laterais e luzes traseiras de neblina. O limpador de para-brisa tinha a curiosidade de funcionar apenas de forma rápida e intervalada, sem ajuste de velocidade. Dessa forma, os limpadores sempre ficavam pouco tempo no campo de visão do condutor ao serem acionados. As alavancas na coluna de direção eram iluminadas para melhor visualização à noite, também algo incomum por aqui. Em 1993, o Plano Real ainda não era uma realidade. A alta inflação corroía o poder de compra do brasileiro com força, situação que só foi resolvida com a chegada do Plano Real. Teve a URV, no começo de 94, e a partir de julho teve a transição para o real, que aí sim a inflação foi vencida. Muita gente até nem acreditava, depois de
tanta tentativa, mas mesmo assim o Fiat Tipo se tornou um fenômeno de vendas entre os importados. No dia 1º de julho de 1994 foi lançado oficialmente o Real e, coincidentemente, nesse mesmo mês de julho de 94, a Fiat lançava a versão SLX 2.0 16 válvulas, que trazia muito mais acessórios que a versão 1.6. Houve também a versão esportiva chamada de Sediciválvoli, que é 16 válvulas em italiano. Esse modelo possuía motor 2.0 16 válvulas e 137 cavalos de potência. Fazia de 0 a 100 em 9.8 segundos e atingia a incrível marca dos 206 km por hora de velocidade máxima. Essa versão do tipo trazia ainda diferenciais em relação aos outros modelos, como bancos Recaro de fábrica, saias laterais e frisos vermelhos nos para-choques, além da inscrição Sediciválvoli na tampa do porta-malas. Tudo isso para deixar o carro com um ar mais esportivo, além de ter todos os outros itens que também vinham nos demais modelos da linha. O Fiat Tipo chegou a figurar em 1994 no top 5 do ranking dos carros mais vendidos do Brasil. E olha só, era um carro importado ainda naquele período. Vejam como o Tipo fez sucesso no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, em 94 ele ficou em 4º lugar no ranking de vendas com 72.811 carros vendidos. E em 1995 ficou em 5º, vendendo 83.295. Mas por que então em 1996 o Tipo ficou na 19ª posição com apenas 12.102 carros vendidos? O que causou essa diferença de 1995 para 1996? Veja bem, o Fiat Tipo trazia direção hidráulica de série em todas as versões, o que era algo muito bom, Principalmente deixou o carro querido por mulheres que estavam acostumadas, com aqueles volantes pesados. Eu, por exemplo, tive um Ford Verona 91 que não tinha direção hidráulica, a direção realmente era pesada. Então, quando o Tipo chega com a direção hidráulica de série, sem dúvida era um grande atributo. Mas foi justamente na direção hidráulica que estava o problema, que literalmente queimou o Tipo no mercado. E o pior de tudo, não era em todas as versões, especificamente só na versão, majoritariamente, nos casos aí, somente na versão com motor 1.6, aquela lá, a primeira que foi importada para cá ainda em 93. O problema estava lá, no sistema de direção hidráulica desse carro, na qual uma das mangueiras que era responsável por conduzir o fluido sob alta pressão estourava e derramava o fluido, que era altamente inflamável na época, em cima do coletor de escapamento quente. Aí se começava, criava-se ali a combustão e começava a pegar fogo. Essa situação ocorria principalmente quando o motorista dava fim de curso na direção. Sabe carro que tem direção hidráulica, quando você chega no fim de curso, daquele finalzinho, o fim de batente, No próprio manual do Fiat Tipo havia a informação orientando os motoristas a não virarem a direção até o fim do curso. Só que o manual não explicava o porquê disso. Só dizia lá, instrução para você usar a direção: não esterce o volante até o fim do curso. Mas não especificava o porquê e nem alertava sobre os riscos disso. E era justamente o que aconteceu. Você acha que o brasileiro lê manual? É minoria. A maioria das pessoas não liam o manual do carro. Quando a mangueira estourava e o líquido, o fluido da direção vazava, ele caía em cima do escapamento, do coletor de escapamento quente. Conclusão, o carro pegava fogo em poucos minutos e o proprietário tinha que sair correndo, E o incêndio era causado, destruía a parte frontal do veículo. A Fiat chegou a fazer 2 recalls para solucionar o problema, mas só no segundo eles conseguiram de fato identificar a razão daqueles incêndios. Isso porque mesmo depois do primeiro recall, os incêndios continuaram a acontecer. E a Fiat então, para justificar, nós já fizemos o primeiro recall, os incêndios continuam? A culpa é dos donos. A culpa é do brasileiro que tem o hábito de lavar o motor com óleo diesel. Foi essa a justificativa inicial da Fiat, que a culpado eram os proprietários que lavavam o motor com óleo diesel. Isso antes deles constatarem de fato o problema no segundo recall que foi realizado. Os proprietários desses tipos que pegaram fogo ficaram tão indignados com a montadora que chegaram a criar uma associação
de vítimas de incêndio em tipo, né, a tradução AVI-tipo, que computou cerca de 127 casos de combustão espontânea. A Fiat foi obrigada a fazer 2 recalls em 96 para a troca da mangueira de direção hidráulica e da tubulação de combustível. Mesmo com tudo isso, também em 96 a Fiat resolveu nacionalizar o tipo, começar a produzir ele aqui, o que acabou se mostrando um erro, porque com a nacionalização ele acabou perdendo aquele status de carro importado, que naquele período ainda era algo que, vamos dizer, transmitia um status. Pô, o carro importado, 1996, e o tipo foi nacionalizado. A partir daí, as vendas, para vocês terem uma ideia, em 1997 foram vendidos somente 1974 tipos. Veja bem, um carro que figurou na 4ª posição com mais de 72 mil carros 3 anos antes, fechar o ano com menos de 2 mil carros na 36ª posição, realmente foi um declínio muito grande em vendas em pouco tempo. É a mesma coisa que um carro que atingiu o ápice ali em 2021 e não vendeu praticamente nada nesse ano de 2024. O problema da direção hidráulica acontecia majoritariamente no modelo 1.6 importado, mas vocês sabem, né, meus amigos, a essa altura do campeonato a fama já tinha pegado e o tipo estava queimado no mercado, literalmente queimado. E em 97 a Fiat tirou o carro de linha, era o que faltava, né? Porque a partir daí o Fiat Tipo estava com uma fama ruim no mercado e fora de linha, ou seja, o mercado de usados criou aversão com esse carro. Um carro que perdeu muito valor, um carro que foi extremamente desvalorizado no mercado de usados e ninguém queria. Hoje, quando você vê um Fiat Tipo andando, quando ele está andando, geralmente ele está em péssimo estado. É muito difícil você ver um Tipo em boas condições. Em grande parte eu acredito que seja por causa disso mesmo, dessa desvalorização que aconteceu. Veja bem, um bom carro, mas que infelizmente foi queimado no mercado nacional devido a uma falha no sistema de direção hidráulica, né? E vale lembrar também que ele foi o primeiro carro nacional a sair de série com o airbag, né? Aliás, esse pioneirismo é até hoje dividido com o Vectra, que passou a sair de fábrica com o equipamento de segurança um dia após o Tipo. Inclusive o Vectra e o Tipo são carros que foram lançados em 88 na Europa e chegaram ao Brasil juntos em 93. Ainda a versão esportiva tem um certo apelo comercial, mas esses primeiros aí 1.6, quando não pegaram fogo, estão jogados por aí em algum terreno baldio. Mas sabe o que eu quero falar um negócio pra você importante? Olha esse Fusca, Fuscão 1500, ano 71, o meu modelo favorito de Fusca e um dos melhores Fuscas já feitos, azul diamante. Olha que bela coloração. Esse carro nós vamos sortear na segunda ação entre amigos do canal PL. Como você faz para participar? O link está na descrição, é só acessar. Por apenas R$1,29 você concorre a esse Fuscão 1500 totalmente original e o melhor, vai ser entregue com placa preta, tá? O certificado da placa preta que vai valorizar ainda mais este clássico. E eu, é claro, aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Não deixe de participar da ação do Fuscão e eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, meus amigos.